gente, eu sou Camila Caetano, fundadora da Acesse-me, e hoje estou aqui para o nosso segundo podcast. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, dourados. Estou vestindo um vestido azul escuro com alguns detalhes em bege. Hoje nós vamos receber uma pediatra neonatologista, a Luísa Petri, e nós vamos falar sobre cuidado integral e a importância disso para os pacientes. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Tudo jóia, Camila? Tudo Nossa, estou muito feliz de estar aqui, me apresentar também para o pessoal, né? Audiodescrição. Então, também sou uma mulher branca, cabelos louros, cacheados. Estou com uma blusa verde, uma calça branca de bolinhas verdes também. Luísa, seja muito bem-vinda. É muito importante pra gente, assim, o cuidado integral tem muito a ver com o acesso de maneira geral, porque a propósito, eu não entendia completamente disso quando eu senti a necessidade da acesso. Mas quando eu comecei a estudar para poder criar a plataforma, eu comecei a entender que esse cuidado integral fazia muito sentido. E nada melhor do que ouvir de uma pediatra, que é de onde tudo começa, né? Neonatal, então, sabe? Eu acho que tem tantos detalhes e cada vez que a gente escuta mais na Acesse sobre as histórias, mais a gente entende a importância desse cuidado. Então eu queria fazer algumas perguntas, vai ser assim um bate-papo super leve e eu queria que você fosse contando pra gente mesmo nesse contexto. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que significa, porque eu acho que é importante para o público entender, né, o que significa esse cuidado integral, principalmente no universo e na prática da pediatria. E como que isso diferencia desse modelo tradicional, né? Porque o modelo tradicional é o que eu vivia, eu só nasci de 88, então era um outro modelo. Isso. E aí eu queria te ouvir aí sobre esse contexto. Perfeito. Eu acho que esse convite realmente da Acesse-me com, né, esse bate-papo meu e com a Ciranda e tudo mais tem tudo a ver, porque são propostas que se entrelaçam em várias instâncias, assim, né? E quando a gente pensa no cuidado integral, Camila, se a gente voltar na história, assim, da proposta do atendimento médico, né, ele mudou muito nas últimas décadas. Então, a gente pensar no imaginário do que a gente tem do médico, né, na década de 50, 60, né, aquele médico que às vezes era a referência da família, né, e que ele fazia tudo, porque só tinha ele, né, praticamente, né. Então, o médico acabava sendo responsável por uma grande parte do cuidado todo relacionado ali ao paciente. Isso principalmente quando a gente está falando do atendimento ambulatorial, né, da questão das consultas e tudo, né, porque a gente sabe que no contexto hospitalar isso já vai ser diferente, né, há muito tempo. Mas quando a gente fala do acompanhamento ali de rotina, né, do segmento ali das famílias, das crianças, isso mudou a partir do momento que a gente viu que, e é a maneira como eu enxergo, né, que só o pediatra, ele vai abranger muita coisa, ele vai ter um cuidado, uma relevância muito importante, mas que a gente tem que se ver mais num papel de organizar esse cuidado e ser uma referência para a família, mas nessa rede de cuidados que vai estar fazendo cuidado ali com a criança. Né? Então, o cuidado integral, eu acho que é muito da gente mudar quem são o protagonista. Então, o protagonista deixa de ser o médico, né? O médico não é o protagonista mais nessa história, né? Tem que ser a família, tem que ser a criança, né? Então, quando a gente coloca o protagonismo da família, do cuidado ali centrado no que é específico de cada casa, né? Cada contexto, isso vão trazer demandas diferentes. E de profissionais diferentes, que vão sair da alçada do que eu aprendi na faculdade de medicina, e que tá tudo bem, né? Sim. Então, eu acho que o que mudou muito nesse olhar do cuidado integral é isso, assim, do médico ver que ele vai ser muitas vezes de certa forma, uma liderança nessa rede de cuidados de profissionais que vão estar cercando essa criança, né? De equipe multi, de subespecialidades, que vão estar trabalhando todas em conjunto para a melhor maneira possível dentro do cenário daquela criança que a gente está conversando. Eu acho que é ótimo e é interessante porque como eu nasci com uma doença rara, uma deficiência, e esse processo todo aí sempre me traz assim que se houvesse o cuidado integral naquela época, né, esse modelo de atuação, talvez teria sido menos doloroso e demorado também.
que eu acho que é o que mais acontece, né? Porque aí você vai passando ali, você não sabe, agora se você tem esse cuidado integral ali, né? E você sabe para onde ir com o profissional falar, eu acho que isso facilita tanto essa jornada que... Isso a gente está falando desse universo, né? Que é o universo da doença rara, que ela tem muito essa necessidade, mas eu acho que do todo, né? Porque... Por exemplo, também, né, eu vejo muito e percebo essa necessidade com as histórias que a gente recebe na Acesse com relação a crianças autistas. Eu percebo que, nossa, como o cuidado integral faz diferença. Como que é algo e dá um alívio para os pais. Porque quando você escolhe para o outro, eu acho que tem lá, assim, uma responsabilidade, né? Você está escolhendo por um outro alguém. É seu filho, mas esse filho um dia vai ser adulto como nós somos hoje, né? Então eu acho que isso facilita. Então essa questão do protagonismo eu acho que é excelente. Que o médico está ali, ele é uma peça fundamental e importante. Mas por que não colocar nesse centro aqui essa família, né? Essa criança que tanto precisa de apoio? Eu concordo e acho que é justamente esse o caminho. E a segunda pergunta que está bem próximo de tudo que a gente está trazendo, que é assim, na sua visão, qual que é o papel das diferentes especialidades nesse cuidado? Como que esses profissionais, como terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, complementam o trabalho do pediatra? E aí eu acho que é até legal, como a gente não trouxe na apresentação, mas você como fundadora da Ciranda, eu acho que é até legal a gente, né, eu acho que você tem uma visão diferente, talvez, de outros pediatras que não têm esse convívio tão integral, tão próximo. Sim. Então, a Ciranda, ela surgiu nesse contexto de sanar dores dos dois lados, né? Então, dores do profissional, né, eu como pediatra, e dores que a gente foi vendo que eram relevantes para a família também, né? Então, para mim como profissional, né, e que fui formada, né, em hospitais do SUS, né, e que a gente vê o quanto que o interdisciplinar, né, dentro do hospital, ele é muitas vezes mais evidente, né, do que quando a gente sai e vai para o consultório. E aí, quando eu pensava nisso, da questão do consultório, de começar esse trabalho de atendimento, de acompanhar as famílias, eu pensava, nossa, eu sozinha, né, numa sala, vou montar o meu cantinho e tudo, né, mas e se eu precisar de encaminhar meu paciente, e se eu precisar trabalhar, né, com outras especialidades, como que isso vai funcionar? Então, quando a gente teve a oportunidade, né, de fundar a Ciranda, que é esse espaço multidisciplinar desde a criação, né, pra gente, né, pra mim como profissional, e é o que eu vejo com toda a equipe que a gente tá lá hoje, ele traz muito essa segurança da gente saber que os nossos pacientes estão cercados por essa rede de profissionais que eu conheço a forma de trabalho, que eu consigo fazer essa troca, né, e a gente, né, conversar mesmo, não, na consulta, né, com o fulano na semana passada foi assim, assado, orientei isso e aquilo, né, então da gente ter essa proximidade, isso faz muita diferença para mim como profissional, e aí obviamente para a dor da família, né, de saber que no mesmo local ela vai conseguir ser atendida por mais de um profissional de áreas diferentes, né, e aí entrando nessa questão do papel das outras especialidades, eu acho que é realmente de somar, né? Então eu acho que é um amadurecimento da área da saúde como um todo, né? Que eu acho que ela foi se desmembrando e as áreas multidisciplinares foram se tornando cada vez mais relevantes pelo aprofundamento que a gente teve de conhecimento mesmo. Então não tem mais como o médico saber, a gente acho que nunca soubemos, acho que não vai dar pra gente saber de tudo, mas no sentido assim do médico estar sobre o poder de tudo isso, porque são conhecimentos muito vastos, né, e que para cada área, né, dentro da pediatria a gente vai ter profissionais que vão se especializar em cuidados diferentes, né, então isso falando só do nicho pediátrico, né, então ter profissionais que vão se especializando, né, dentro de cada área, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, fono, nutrição, né, então quando a gente pensa em casos, né, que são mais complexos, né, de doenças raras, no meu caso eu tenho muito contato com a prematuridade, né, então isso tudo a gente vê o quanto que ter essa rede ali junto, porque cada um vai estar tendo um olhar específico para alguma área, mas sempre pensando no conjunto como um todo,
todo, né? Então, não é pensando, né, que o cardiologista vai estar cuidando só do coração, que o gastro vai estar cuidando só do intestino. Não, eles vão estar focados nessas áreas, né? Mas todos pensando no conjunto. Para aquele paciente, né, para a qualidade de vida, né, para o que é relevante para aquela família, para o que é mais difícil para aquela família, né? Então, o que cada um pode fazer para contribuir? Então, eu acho que essa troca interdisciplinar hoje, ela é muito rica por causa disso. Eu também acho. Eu acho que ela é rica e ela é tão necessária porque quando você tem um médico, né, o médico aqui conversa, por exemplo, com o pediatra conversa com o fisioterapeuta, e aí o fisio está fazendo um trabalho específico e ele vai falar, o resultado está sendo assim. E aí vai um endócrino, e aí do endócrino vai falar, olha, eu tomo um remédio X. Aí você logo vai pensar, então talvez o que a mãe reclamou comigo tenha a ver com determinada reação, assim, né? Como leiga, que eu tô falando que eu acredito que são coisas de montando um quebra-cabeça ali. E você tem que ter algum profissional, que no caso na pediatria vai ser muitas vezes o pediatra geral mesmo, que ele vai estar tendo essa visão do todo, para essas peças não ficarem completamente isoladas, né? E o físio tá ali só trabalhando a parte motora, mas se essa criança não estiver bem nutrida, como que ela vai desenvolver da parte motora, né? Então, assim, se a gente não tiver alguém que vai estar conectando essas peças, né, fica mais difícil. Mas a gente precisa de todas essas peças também, e todas elas vão ter o seu papel no desenvolvimento para aquela criança poder atingir o melhor potencial possível dentro daquela realidade, né? E quando acontece algo, e quando é um processo natural, agora se tem alguma particularidade ali, se faz mais necessário ainda. O processo natural já se faz necessário, né? A gente já percebe alguns detalhes. Você fala, nossa, chegou numa determinada idade da criança, e aí você fala individualidades ali, né? Eu acho que tem uma coisa que meu médico sempre fala que eu acho que é super interessante. Ele fala, Camila, a pessoa pode nascer com a mesma característica, a mesma deficiência, a mesma doença, mas vai ser diferente. E isso é um desafio para a medicina, que é porque vai ser diferente, porque nós somos indivíduos. Sim. E por isso a gente precisa de ter tanta atenção. É mais sobre humanidade do que a ciência em si, que é esse olhar com o outro. Então eu acho que é isso que a Ciranda traz. É isso que eu acredito de fato, que é esse olhar assim para o indivíduo mesmo. Aí acontece, conheço hoje muitas crianças, né? Crianças que nasceram com a fêmur curto congênito e mas são diferentes e tem características muito parecidas, mas que o resultado do que nós escolhemos fazer, no meu caso, funcionou para mim, mas que para elas não vai funcionar, vai ter que ser diferente. Então isso é o olhar, né? Assim, humano mesmo, né? Sim. Um exemplo, igual você falou, assim, dentro de uma linha mais fisiológica, do habitual, do dia a dia, por exemplo, o sono, né? Então a gente sabe que um recém-nascido, na verdade ele não vai dormir pouco, ele dorme muito, mas é um padrão de sono muito diferente do nosso, né? E eu sempre converso com as famílias que isso vai ser um dos principais desafios ali pro começo. Mas mesmo sabendo que vai ser um desafio, o quanto desafiador isso vai ser, vai variar de família para família, mesmo que eu pegue um bebê, 2 bebês, né, que durmam mais ou menos o mesmo tanto, no mesmo padrão ali de intervalo, o quanto que isso vai trazer de sofrimento, né? Tem um grau de sofrimento ali, né? Desse conflito ali de fuso horário, né? Da família com o bebê. Isso vai ser muito diferente. Então tem famílias que às vezes o bebê acorda de 1 em 1 hora e para aquilo a família, não que seja fácil, mas a família tá lidando ok com aquilo. E tem família que acordar de 1 em 1 hora, a família tá assim, descabelada, né? Ao mesmo tempo, para essa família que acordar de 1 em 1 hora tá tranquilo, esse bebê ter cólica é uma coisa que traz uma angústia, um sofrimento pra mãe de uma maneira muito diferente do que para outro bebê. Então, assim, o que vai, o calo aperta de maneiras diferentes, mesmo em contextos que são muito parecidos, né? Porque é isso, assim, os bebês, né, as crianças não são iguais e as famílias, a bagagem que cada família traz
vai ser diferente, né? Então eu acho que ter essa proposta de você olhar, não, eu sei o que é o normal para um recém-nascido, o esperado para um recém-nascido, né? Mas eu olhar para aquela família, como que tá sendo aquele recém-nascido para aquela família, né? Como que tá sendo, é primeiro, segundo filho, é terceiro, né? Então, só isso já vai trazer Eu acho isso tão importante, porque justamente, porque a gente não pode diminuir a dor do outro, né? Eu acho que é justamente isso aí, né? Às vezes foi fácil pra mim em determinada situação, ou pra aquela família que você observa muitas, pra determinada família isso foi tudo simples, mas você não pode colocar, né, ali no Não significa que vai ser simples pra outra, né? Não. E nem que eu trazer as mesmas soluções que pra determinada família funcionou, né? E foi uma coisa que foi positiva, pra outra família, às vezes aquilo não vai fazer sentido, ou não vai trazer nenhum alívio, né? Então, fazendo um paralelo ainda com essa questão do sono, né? Mas é isso, assim, se aplica, né? Essa metáfora vai se aplicar. Ótimo, porque todo mundo consegue visualizar ali, né? Sim. Então é isso, assim, todo mundo vai estar sendo criança, né? Sim. Vão estar ali acompanhando as suas crianças, mas às vezes passando pelas mesmas fases de desenvolvimento, o calo vai apertar de maneira diferente ali, às vezes, para cada família. Eu acho que é justamente esse olhar. A próxima pergunta na verdade, como que você pode compartilhar com a gente, na realidade, um exemplo de um caso, porque eu acho que é legal isso, né? A gente está trazendo de maneira geral, mas eu acho que trazer um exemplo concreto de um caso que o cuidado integral fez de fato essa diferença aí nesse tempo que você tem vivenciado isso com a Ciranda. Então, a gente está aí já com 2 anos, né? E já temos aí um número que aquece o coração de famílias que a gente está acompanhando. E pensando assim, na minha prática, né, do que eu tenho mais vivência pela neonatologia, que é essa especialização do cuidado com o recém-nascido, e que a gente tem muita prática com o prematuro, né, com o cuidado com o prematuro, tanto na UTI, no período de internação, né, hospitalar, como também de como acompanhar esse bebê depois que ele tem alta, né? Então, eu acho que os casos que até hoje, né, das minha vivência de consultório que mais me marcaram são os prematuros mesmo, né? Porque são bebês que nasceram muito antes da hora, então eu tenho bebês de 27, 28 semanas de gestação, então pensando que o ideal seria com 40, né? Então são bebês que nasceram 3 meses antes ali do esperado, 1 quilo, 800 gramas de nascimento, né? E que tem que fazer, né? Esse bebê ele tem que correr atrás de um desenvolvimento tanto de crescimento físico quanto de desenvolvimento neuropsicomotor ali, de uma maneira muito mais acelerada, né? E para esse tipo de paciente é um exemplo na neonatologia que o multidisciplinar ele é essencial, né? Então quando a gente pega onde eu fiz a formação na UFMG e na USP, todos eles têm ambulatórios de segmento dos bebês de prematuro. E são ambulatórios que são o pediatra e essa rede de profissionais. Então a gente sempre vai ter a fisioterapia, a fono, terapeuta ocupacional, o neurologista, né, fazendo esse acompanhamento em conjunto desses bebês. Porque são bebês que, mesmo aqueles que tiveram uma evolução muito tranquila dentro da gravidade ali, né, de ser um bebê de 1 quilo, eles vão precisar de um acompanhamento mais de perto desses profissionais, né? E aí isso faz toda a diferença. E aí quando a gente vai pro ambulatório, né, no particular, né, no consultório, ali pelo plano ou pelo particular, ter esse acompanhamento com o profissional de saúde da parte multi acaba às vezes ficando muito picado. E aí uma pergunta dentro disso para poder complementar, que eu acho que é muito interessante. A falta desse cuidado integral, que eu acho que é uma preocupação e às vezes nem toda família consegue perceber porque está ali no início, o que é a falta disso, assim, quais são os problemas que isso acarreta, sabe? Eu acho que é importante a gente trazer. Então, eu acho que quando a gente não consegue ter essa rede ali acompanhando, e isso a gente está falando de um nicho, né, socioeconômico aqui, né? Sim, que infelizmente é isso, assim, graças a Deus que no SUS a gente tem essas, né, os grandes hospitais que muitas vezes conseguem
conseguem acolher, né, esses bebês de risco que a gente fala, mas que tanto pela prematuridade ou bebês que tiveram alguma intercorrência ali nesses primeiros meses, no nascimento, né, alguma coisa assim. Então, esses bebês que ficam soltos, né, que a gente fala assim, o bebê ficou solto, né, vai no pediatra, né, ali às vezes quando dá, mas às vezes não é tão frequente. O que muitas vezes acontece é isso, assim, de problemas de neurodesenvolvimento, de crescimento desses bebês, podem passar batido. E aí você perde a janela de oportunidade de fazer uma intervenção precoce para esse bebê, né? Que vai ser muito essencial quando a gente pensa ali no potencial que pode ser atingido e eu prevenir comorbidades. Né? Então são bebês que têm chance maior de terem vários tipos de comorbidades diferentes ou atrasos do neurodesenvolvimento. E para eu conseguir, muitas vezes não necessariamente eu vou evitar que o atraso aconteça, mas eu vou identificar ele no início, né? E se eu identifico ele no início, eu consigo intervir com a físio, com a fono, com a CO, né? Vão estar ali vigilantes, fazendo essa intervenção ali desde o começo e ajudando essa família a entender quem é esse bebê também. Né? Porque eu falo que por mais que às vezes tem sessão de fisioterapia 2 vezes na semana, TO 2 vezes, tal, é muito importante, tem que ter esse acompanhamento, mas a família tá 24 horas por dia para essa criança, né? Então muito do acompanhamento que vai do bebê, da criança que tem alguma condição diferente, é da gente ensinar essa família como também fazer pequenas intervenções no dia a dia em casa com aquela criança. Né? Porque aí é uma oportunidade muito maior de tempo do que às vezes uma sessão de 1 hora ali com a fisioterapia, né? Então, ter esse acompanhamento de perto com o pediatra e com essa equipe multi vai ajudar nisso, assim, que é o que eu acredito muito, assim, que toda criança deveria ter o direito de chegar no seu melhor potencial, né? Então, para ela ter esse direito, né, ela conseguir chegar nisso, eu tenho que preparar o terreno, né? O cenário tem que estar o mais favorável possível, porque as dificuldades, né, vão ter, cada um vai ter a sua e são inerentes e fazem parte ali do processo. Mas eu ter coisas que vão atrapalhar, aí, né, aí fica mais difícil. Né? Então eu poder proporcionar isso para a criança, isso faz muita diferença. E é uma forma de, principalmente os prematuros, vejo que quando a gente fala do direito mesmo, assim, né? Igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. Então eu penso que o prematuro, ele chegou antes do tempo, então ele de fato, ele precisa de ser cuidado, porque talvez alguma coisa que seria visto ali, né, enquanto ele estava na barriga, seria tratado de uma forma e daria tempo de desenvolver, ele estava aqui do lado de fora. Então, ele não teve esse tempo. Então a corrida dele, né, e aí enquanto leiga, a gente ouve muito, né, eu tenho uma prima que é prematura, e a mãe dela sempre falava assim, eu lembro dela pequena, e a minha tia falando assim, mas é porque ela nasceu prematura, e de fato, aí hoje a gente tem acesso, pode ler, a gente fala que realmente não teve de fato a oportunidade desse cuidado integral, né, de toda essa, é o que você falou, infelizmente, existe um privilégio ali, e esse privilégio, nem todos esses bebês, eles vão estar seguros, muitos vão estar soltos, e esses que acabam ficando soltos, eles levam prejuízo ali para toda uma vida, né? E eu acho que é um potencial da sociedade que é perdido, né? Isso, sem porque essas crianças agora vão ser os jovens e os adultos daqui a 15, 20 anos, né? Então, quanto de potencial a gente está perdendo quando a gente não faz essas intervenções e esses diagnósticos precoces nessas crianças, né? E aí é potencial de tudo, inclusive econômico para o nosso país, né? Então, delas poderem se tornar adultos independentes, né? Que vão estar inseridos no mercado de trabalho e que eles podem querer atingir e buscar as mesmas coisas, né, que outras crianças, né? Então, eu acho que dentro de cada contexto, e a questão da inclusão hoje, o quanto isso é falado, eu acho que é muito relevante nisso, porque todos têm como contribuir, né? E aí é uma questão da gente dar a oportunidade e a gente acreditar nisso, assim, com unhas e dentes, e preparar esse terreno para que isso possa acontecer, né? Porque se a gente não puder nem conhecer,
como que eu vou saber o que aquela pessoa tem pra me oferecer ali, né? Se eu nunca tive, né, não dou nem a oportunidade do contato, né? Como que eu vou saber o que pode vir, né? E o que eu acho mais, assim, uma das coisas que mais me emociona na pediatria é o quanto que as crianças surpreendem a gente. Então, assim, no contexto de UTIs, né, que eu também tenho a minha prática ali, é muito difícil da gente tentar selar um diagnóstico, né, principalmente nesse aspecto de neurodesenvolvimento, né, de eu falar o que a sua criança vai ou não vai fazer. Eu não me arrisco a bater martelo disso, né, num momento tão precoce. Claro que a gente sabe que quanto mais complicações, a chance de eu ter maiores sequelas é maior. Mas o quanto essa criança às vezes vai conseguir contornar isso, elas surpreendem a gente de maneiras que a gente não imagina, né? Então, a gente tem que dar essa oportunidade. Eu acredito, eu fico até emocionada nisso, porque justamente o meu caso, né, tanto os médicos e os prognósticos não estavam errados, eram prognósticos corretos. Difícil, mas eles estavam corretos ali, era o que a ciência mostrava. E eu acho que, só que existe o meu médico específico, né, que é meu médico até hoje, o que ele trouxe, né, ele falou, peraí, mas talvez ela possa entregar e evoluir algo que eu não consigo enxergar aqui, mas agora, eu tenho que como que eu tenho agora, eu não consigo. Isso, e ele falou, ele sempre fala, e a gente sempre se emociona. A minha consulta com ele é entre choro e riso, porque 36 anos de encontros, então é muito tempo, né? E aí ele sempre fala, Camila, eu tinha que fazer alguma coisa, e o que eu tinha pra fazer era tentar fazer com que desse certo de outra forma. Porque daquele jeito eu já sabia qual era o resultado. Então, será que não poderia ser de uma outra forma? Porque só dependia de você. E você é um ser humano. E um ser humano que eu não consigo traçar a sua potencialidade ou a sua não potencialidade, né? Até onde você iria conseguir ir. E o deixar ir, às vezes, né? E é doloroso, sim, porque, né, você acaba colocando a criança em muitas situações ali que são arriscadas, de fato. O processo cirúrgico é arriscado. Mas era uma escolha, né? E então eu acho que essa potencialidade é o que hoje o médico olha a minha radiografia ou a ressonância e fala, nossa, não faz sentido nenhum. Mas foi a criança que eu fui que conseguiu chegar e fazer o que não fazia sentido. Eu falo muito com as famílias assim, que quem vai mostrar né, muitas vezes esses próximos passos pra gente é a criança, né? Então, em várias fases assim, então, do desenvolvimento. Então, por exemplo, o desfraude. Não é a família que tem que desfraudar a criança, né? O desfraude, a criança vai ter que mostrar que ela chegou naquele momento de amadurecimento para aí ela seguir no desfraude. Então, hoje tem a questão de ser no tempo da criança, que é perigoso também de passar batido alguns questões de atrasos mesmo. Então, dentro do intervalo que a gente... Porque é isso, assim, a gente não tem nas nossas referências de protocolos e tudo mais, eu não vou ter uma referência assim, aqui com 2 anos e meio exatos, todas as crianças vão estar desfraudadas. Não tenho. São intervalos grandes. Eu tenho intervalos de anos ali em que as crianças podem passar pelo processo de desfraude. Né, dando esse exemplo que eu peguei aqui, né? Então, se eu pego dentro desse intervalo e a criança está ainda dentro desse intervalo, aí eu vou entender o prazo, né? E eu vou dar o prazo dela. Ela tem esse tempo. Se a gente sabe que pode acontecer até os 5 anos, por exemplo, por que eu tenho que desfraudar essa criança com 2 porque ela foi pra creche? Sim. Né? Então, a gente respeitar essa linha do tempo natural de cada criança, e eu acho que uma coisa que tanto os médicos quanto as famílias hoje às vezes têm dificuldade é porque isso tira o nosso controle, né? E aí isso às vezes é muito difícil, né? Da gente não ter o controle, de eu não poder fazer nada, né? Não fazer nada assim, eu tenho que esperar. Né? E eu tenho que esperar a criança me mostrar que ela tá pronta para dar aquele passo, né? E aí isso às vezes pra família é muito angustiante, né? Mas assim, a gente não pode fazer nada. Não, a gente, né? Vai introduzindo o assunto, vendo como que a criança vai respondendo e tudo mais, mas assim, aquele tempo, é o tempo dela, até dentro do intervalo máximo ali, normal, mas ela tem aquele tempo ali.
seguir nessa trajetória, né? Tem crianças que vão ser mais rápidas, tem crianças que vão ser um pouco depois. E tá tudo bem. E todas vão chegar na vida adulta desfraldadas. Né? A pediatra da minha filha falava então, isso. assim, se ela desfraldou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5, quando ela estiver na faculdade, não vai estar no currículo dela. Isso. Desfraldou com 2 anos e logo ganhou pontos, entendeu? Isso, né? Então, acho que às vezes fica uma preocupação adulta, né? Desnecessária. E a rede social às vezes traz muito isso para as famílias também, né? Dessas pressões, assim, né? Marcos do desenvolvimento para X anos, né? Para X meses. E aí, meu filho não faz isso. Nossa, é uma maldade com a mãe que tá ali lutando com tudo, e aí de repente chega uma mãe e fala assim, não, porque com 1 ano e 8 meses o meu bebezão, já é um bebezão, meu bebezão já tinha desfraldado diurno e noturno. E você fala, meu Deus, você tá com algum problema? Você fala, a minha criança tem algum problema ou eu não estou fazendo algum problema de não estou conseguindo conduzir o meu filho ali como deveria. Exato. E traz um aperto que não precisava de passar. Exatamente. Olha, a próxima pergunta que o que eu adoro essa. O que te inspirou a criar a Clínica Ciranda e como a filosofia do cuidado integral é aplicada lá? Isso eu acho que a gente já falou um pouco, mas eu acho que é bom ouvir da inspiração, assim, de maneira mais profunda, e o que te trouxe até aqui. Então, eu falo que na história da Ciranda é muito engraçado como nada foi por acaso. E eu brinco que a Ciranda foi uma porta que se abriu e eu tive a coragem de entrar e ver o que ia acontecer, né? Então, foi num momento de vida que eu ainda estava terminando a minha segunda especialização em neonatologia. Eu ainda estava programando de retornar para Belo Horizonte, então eu estava em São Paulo, BH, né? Aquele bate e volta. E aí surgiu essa oportunidade. Quando eu vi todo o potencial que tinha nisso, eu falei, nem imaginava ainda de ter consultório. E o roteiro mental que a gente cria, né, às vezes na nossa mente, ele se inverteu. E eu falei, vamos tentar e vamos ver como que isso vai funcionar. E aí, hoje eu me vejo cercado por uma equipe de mais de 30 profissionais diferentes, todos do cuidado pediátrico, né, o cuidado infantil, tanto das subespecialidades pediátricas, outras pediatras gerais, né, que fazem o acompanhamento lá comigo, e a equipe multi muito completa, né. Então, naquilo que eu falei das dores, né, das angústias de um profissional que estava começando com o seu consultório, eu falo que a Ciranda eu vejo o quão privilegiada eu sou de poder fazer meus atendimentos lá, né? Porque eu sinto que eu não tô sozinha, né? Então, eu tô fazendo a consulta ali com o pediatra, né, com a família, né? Eu e a família, mas eu sei que o que eu precisar, né, o que tiver de dúvida, e eu não tenho sofrimento nenhum do não saber, né? Eu tenho a quem recorrer, né? Então, quando surgem dúvidas, quando surgem casos diferentes, né? Ou, né, alguma coisa ali que eu não tô conseguindo entender, e aí eu tenho ali uma rede de profissionais que eles podem me auxiliar e me orientar, e que muitas vezes, às vezes eu preciso encaminhar o paciente para fazer esse acompanhamento em conjunto mesmo, sabe? Então, poder criar esse ambiente assim, que seja acolhedor pra gente, que seja acolhedor para as famílias, o retorno que a gente tem tido nesses 2 anos é muito lindo, assim, da gente ver e de poder presenciar isso, assim, de como que as famílias sentem, assim, né? A gente fica numa casa, né? E os consultórios são espaçosos e as crianças brincam lá durante a consulta, né? E acaba a consulta e às vezes não quer ir embora, né? Tá ali, tem piscina de bolinha, né? No consultório e não quer sair. Então, assim, poder trazer essa leveza, né? Para um acompanhamento que é de rotina, que é focado na prevenção, né? Não é focado na doença, é focado na prevenção, é muito gratificante, assim, e de ver que esses frutos foram crescendo. Então, eu falo que hoje a Ciranda é maior do que eu sozinha, né? Não é o meu consultório, é um espaço que eu faço parte e que eu compartilho ali com outros profissionais que eu admiro e que eu adoro trabalhar em conjunto. Ai, que legal. Eu acho que quando você fala é maior do que eu acho que é como se fosse a meta cumprida. Porque é como qualquer coisa que a gente cria, né? Você quer que seja maior do que você, né? Seu filho, o que você quer? Você quer que ele seja maior do que você, né? Que eu ensinei, que seja
um complemento ali de tudo que a gente pode entregar. Então, se é uma empresa, e principalmente quando a gente fala de saúde, né? E aí a gente fala saúde para criança, né? Então tem todo um envolvimento, além de humano, emocional também, né? Que você está criando ali são pessoas para o futuro, é o nosso futuro, que você está cuidando do futuro. E o que eu vejo, assim, não sei se deu para perceber, mas eu sempre falo a família, né? A família. Porque quando a gente está falando do cuidado com a criança, não adianta eu focar só na criança, né? Então, se eu não souber acolher aquela família, né? Entender, né? Em que fase que tá passando, o que tá tendo ali, né? Essa mãe tá voltando ao trabalho, né? Ou ela vai voltar ao trabalho ou não? Como que tá essa programação, né? Como que essa mãe tem uma rede de apoio ou não, né? Ela tem ali, né? Outras pessoas, avós, tias, que vão poder ajudar nesse cuidado, né? Então, assim, o quanto que isso faz diferença, porque senão eu começo a propor coisas que estão completamente fora da realidade para aquela família, e aí eu acho que eu tô fazendo uma coisa, a família não consegue, né, fazer aquilo de volta, e aí fica uma conversa numa língua que não tá se batendo, né? Então, a gente conhecer a família, conhecer o contexto, né, que esses pais estão ali chegando com essa criança, é o que vai me ajudar a ter resultados reais de prevenção e de longo prazo para aquela criança. Então, né, você que já tem filho, eu acho que você consegue entender isso, assim, que muitas vezes as famílias fazem pelos filhos coisas que elas não fariam por elas mesmas, né? E que a criança vira um pivô ali positivo de mudanças, né? Que às vezes há tempos a família queria reestruturar determinada coisa, por exemplo, a alimentação é muito frequente, né? Então, começa a introdução alimentar da família, né? E aí, às vezes, é uma oportunidade de virada de chave para aquela família como um todo se alimentar melhor, né? E o acompanhamento de longo prazo, assim, a gente vê essa curva de crescimento da família. E eu conhecer aquela história, né? Então, quando chega uma criança com 2, 3 anos, que eu vi desde recém-nascido, né? Então, eu não tô fazendo uma consulta de 3 anos. Eu sei de onde aquela criança tá vindo, né? E aí a gente bate o olho e a gente fala, nossa, hoje tem alguma coisa que tá diferente. É porque você conhece, né? Então, a família te conhece, você conhece a família. Então, isso faz muita diferença também. Eu acho que é incrível. E enquanto mãe, eu acho que é tão importante porque se a criança tem qualquer dificuldade, a gente sabe que tem muito a ver com o que a gente está vivendo ali, né? O que a gente está desdobrando ali, quais são as nossas dores, nossas ansiedades, eles estão bebendo da nossa fonte, né? Em questão de saúde pública e tudo mais, eu acho que isso seria um passo importante. Mas pensando na saúde complementar, né, eu acho que também da valorização dos planos de saúde para quem faz esse tipo de cuidado, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, numa consulta de puericultura hoje, né, que é esse acompanhamento de rotina, né, esse termo que a gente tem para essa consulta rotineira, né, que eu não tô com nenhum quadro agudo, eu vou acompanhar aquela criança porque eu preciso ver ela de tempos em tempos, né? E muitas vezes é uma das consultas com menor valor. Entendeu? Então, isso acaba desmotivando muito, né, o profissional de manter nessa linha de acompanhamento, porque vai ficando insustentável ali, porque o tipo de, né, é uma consulta que, pra mim, não tem como ser curta, né, então como você vai fazer uma consulta de rotina com 15 minutos, né, se você quer conversar sobre alimentação, sono, desenvolvimento, escola, atividade física, né, as vacinas, se estão em dia, se está com alguma suplementação ou não, como que eu vou abordar tudo isso em 15 minutos, ainda examinar a criança, passar as orientações, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem vários aspectos disso, assim, que seriam possíveis de melhorar e que a gente conseguiria abranger uma rede maior de pessoas se isso se ajustasse, sabe? Então, eu acho que é um desafio grande aí de ver como que isso vai se organizar. Porque envolve uma questão, é uma política pública, né? Então, a força aí tem que ser muito grande, mas muito necessário, porque, assim, de maneira simples, eu acho que essa conta, ela fecha. Se for colocar na ponta do lápis em larga escala, né? Mas, sem dúvida, tem que ter uma força política,
muito grande aí para poder fazer esse movimento, pegando, né? Dando um exemplo do cenário de Belo Horizonte, assim, não vou saber exatamente os números, mas que para Belo Horizonte, para os postos de saúde de Belo Horizonte, é um pouco mais da metade que tem pediatras. Para Belo Horizonte inteira, entendeu? Metade tem um pediatra que atende de maneira regular naquele posto de saúde, né? Então, assim, o que isso diz de onde essas crianças, elas estão sendo acompanhadas, né? Ou elas estão sendo só vistas quando elas vão num pronto atendimento com um quadro, né, agudo ali, com uma febre, com alguma intercorrência, né? E aí, o quanto que isso traz de prejuízo para a sociedade como um todo, lá na frente, assim, porque aí é uma criança que às vezes está com uma anemia que não vai ser tratada, e aí ela pode ter uma dificuldade maior na escola, né? E aí isso vai escalonando. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o cuidado primário, o cuidado básico, ele é básico. Porque ele é a base. Ele é a base. Né? E então, aí não tem jeito, né? Como uma construção. Se você não fizer uma boa fundação, como você vai subir esse prédio, né? E aí o que a gente tem muito de contrassenso é isso aqui, que o estímulo é muito pouco para os profissionais de ficarem e de fazerem esse trabalho, que requer esse envolvimento muito grande do profissional, né? Então o meu envolvimento com as famílias no consultório é muito grande, né? Assim, na questão que eu tenho que entender aquele contexto, planejar aquele acompanhamento, né? Pensar ali, não, então na próxima consulta a gente tem que fazer isso e aquilo, não, então daqui 6 meses, né? Então assim, é um trabalho que ele não é só do meu tempo ali da consulta, né? E que aí isso acontece muito pouco, ainda mais quando a gente vai pro SUS, né? Porque é pouco valorizado. E é assim, né? É uma questão literalmente de representatividade política pública que a gente precisa, e precisa de ter força as pessoas e ter tempo, porque é aquela rodinha do hamster, né, que a gente fica, e que, principalmente no universo da saúde, porque as pessoas, é muito trabalho para vocês, é muito trabalho. E aí no SUS, muito trabalho, e muito trabalho com muita tensão, né, porque falta ferramenta, falta um tanto de coisa. Então, para que os profissionais tenham a oportunidade de levantar essa força aí, às vezes é muito difícil, né? Então, essa política pública, ela tem que vir de fora, que alguém que está pensando nisso também, mas que está do lado de fora. Pode ser um médico, mas que ele esteja já num outro universo ali, que ele consiga colocar isso para frente, né? E aí que isso aconteça, né? Porque o SUS é muito legal. Eu fui uma paciente do SUS de longa data, então eu tenho muito a agradecer ao SUS. Mas eu sei, assim, que como a gente precisa de cuidar, né? Como precisa de fazer pelo SUS, como ele precisa de melhorar para ajudar mais pessoas, né? Eu acho que hoje o SUS, assim, na verdade, ele tira água de pedra, assim, né? Porque quando a gente vê na abrangência do nosso país, né, continental, né, e que ele está, de certa forma, em todos os lugares do nosso país, de certa forma, vai ter alguma coisa do SUS, né, e que isso vai incluir desde a questão de saneamento, né, vacina, cuidado de, né, zoonose, né, isso tudo entrelaça com o SUS, né, mas que é isso, assim, que ele poderia ser infinitamente maior e melhor, né, então, pra gente que, né, você esteve lá como paciente, eu estive lá como profissional, estive acompanhando minha mãe como paciente também, então, na questão de transplante, né, que aí é tudo, acaba centralizado pelo SUS também, então, assim, a gente vê quanta coisa bonita que tem no SUS, assim, e é emocionante, assim, de ver, e que funciona, e que dá certo, né, e que se multiplica, né, mas que poderia ser, que aí é isso, é aquela dor do potencial perdido, assim, sabe, que você fica assim, nossa, dava pra fazer tanto mais, sabe? Mas eu acho que são as formiguinhas, e em dado momento, e aí eu boto fé nessa nova geração, acho que eles têm um olhar e até um poder de contestar com mais energia do que a gente. Então eu coloco muita fé neles e acredito que a gente vai viver uma transformação muito grande. Por isso, porque alguém tem que querer, né? Então essa formiguinha vai mexendo aqui e ela vai chegar em algum lugar que vai conseguir. E aí, chegando ao fim, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Você gostaria de deixar, assim, né, da importância desse cuidado integral, acho que a gente falou bastante, mas eu acho que é importante deixar
o que o cuidado integral, eu sempre falo, tudo que tem a ver com saúde, com a medicina, principalmente, o médico salva vidas. Mas eu acho que além disso, porque a vida é o último estágio ali do que vocês de fato fazem, na minha opinião. Eu acho que vocês salvam de fato a família, sabe? Porque quando a criança, olha, nossa, eu tenho certeza absoluta, né? A minha mãe, Luísa, ela não tá mais aqui, mas eu tenho certeza absoluta que hoje, se ela estivesse, ela ia falar assim, poxa, o Dr. Wagner salvou a minha vida, porque ele salvou a sua condição de vida. Então, eu acho que eu poderia estar vivendo diferente, mas por um olhar, por um cuidado, por uma entrega, por uma disponibilidade. E ali o médico do SUS fazendo o que podia e o que não podia, super jovem. Eu não imagino que ele não tinha nem 30 anos. Então, e criando ideias. Então, eu acho que o legal é o que você acha nesse todo esse cenário, né, que o cuidado integral, né, pode fazer e como pode ser, né? Deixa aqui as suas últimas palavras aí pra gente, por favor. Eu acho que o cuidado integral, ele é um desdobramento natural desse crescimento do cuidado na saúde, assim. E que a gente tem que abraçar ele e cultivar ele com unhas e dentes, porque é a maneira hoje que eu acredito de se fazer um cuidado de verdade, né? E um cuidado que ele não é da doença, ele é um cuidado da pessoa, é um cuidado da família, né? É um cuidado da criança, é um cuidado desse futuro que tá ali de frente pra gente. Né? Então, eu acho que seria muito, eu acho que é muito arrogante da nossa parte como médicos, da gente achar que a gente sozinho dá conta, sabe? Então, e que sozinho a gente sabe e a gente consegue fazer, né? A gente tem isso, esses profissionais do SUS ali que estão fazendo sozinhos porque é o que eles têm de realidade. Isso é uma coisa. Mas a gente, quem estiver num contexto em que isso não é obrigatoriedade, não é a única opção, né? O cuidado integral, ele abre as portas para um cenário que é completamente diferente de acolhimento para essa família. E a gente vai ver no olhar da família quando a gente estiver fazendo isso, entendeu? De fazer essa troca, de abraçar essa rede, de trocar com esse profissional, né, desses entrelaços aí, igual a gente falou, né? Então, eu acho que o cuidado integral, assim, ainda mais na pediatria, que obrigatoriamente a família vai estar nessa equação, né? O protagonismo tem que ser deles. Sim. Né? Então, se o foco tá na família, cabe a mim buscar quem for necessário para ajudar essa família. Se eu estiver sendo suficiente, né, até aquele momento, ótimo. Mas a partir do momento que só o meu cuidado não for suficiente, que eu esteja aberta a acolher, né, e trazer profissionais que possam ajudar essa família também. Ai, doutora Luísa Petri, muito obrigada. Foi tão bom. Muito bom. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ser embaixadora ACESME. Eu acho que o mundo precisa, eu sempre falo isso, mas o mundo precisa de mais Luísas, mais doutoras Luísas pelo mundo, né? E que bom que eu tenho visto muitos como vocês. Somos muitos, e eu fico muito feliz e muito agradecida. Então, que a ACESME possa colaborar também com a facilidade da jornada profissional de vocês também, que é o que a gente está lutando como formiguinha, mas se Deus quiser a gente vai ser uma formiguinha atômica. Isso! E aí a gente consegue, mas muito obrigada. Eu que agradeço, cara, que a Ciranda e a ACESME, a gente aí nessa troca, né, e nesses encontros aí que a vida proporcionou, que a gente possa caminhar junto aí, vai ser muito lindo. Obrigada. Gente, hoje nós conversamos com a Luísa Petri, pediatra e neonatologista. Foi uma conversa que nós falamos sobre o cuidado integral. E fica aqui, por favor, sigam as nossas redes sociais, nos escutem. Nós temos muito conteúdo para trazer para vocês sobre saúde, sobre acessibilidade e inclusão. Obrigada.